Se você acaba de começar em um cargo de Tech Manager e não sabe o que fazer nos seus primeiros 90 dias, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Marlon Vidal e hoje eu vim aqui para conversar um pouco mais com você sobre o que fazer nos primeiros 90 dias como um novo Tech Manager dentro de uma empresa. Normalmente, profissionais que trabalham com gestão alteram o formato de trabalho na equipe que chegam. E a gente sabe que sempre que mudanças acontecem, as pessoas elas apresentam resistência. E como que você vai conquistar a confiança das pessoas para mostrar que o seu trabalho funciona, que você está chegando para somar e não necessariamente você está chegando para poder causar uma revolução ou para poder criticar o trabalho dos outros. Quais são as formas que você pode fazer para poder mitigar esses problemas iniciais, principalmente de confiança, e que você coloque em prática um plano que vai fazer você ser reconhecido durante os seus primeiros 90 dias de trabalho? Então vamos lá. Todo novo trabalho começa antes mesmo de você ser contratado no processo da entrevista. Você alguma vez já perguntou para o seu gestor, a pessoa que te contratou, qual que é a expectativa que ela tem em cima do seu trabalho? Normalmente, esse é o primeiro grande direcionamento que você recebe quando você chega em um cargo novo. Ele vai te falar o que está ruim, qual que é o resultado que ele precisa alcançar e o como vai ser feito. Isso aí, né? Por isso que ele te contratou, é para você resolver aquele problema específico. E aí você precisa vincular qual que é a expectativa que ele tem, qual resultado de negócio precisa ser alcançado, qual que é a situação, o contexto que você está inserido. Quais são as pessoas, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades. Esse que vai ser o seu primeiro grande foco nos seus 30 primeiros dias de trabalho. Primeira coisa que você vai fazer quando você chegar em um time novo você não vai mudar nada. Por quê? Porque você precisa primeiro entender o contexto do porquê as decisões foram tomadas antes de propor qualquer tipo de mudança. Então, primeiramente, você vai ouvir, você vai conversar com as pessoas, você vai questionar, não no intuito de colocar defeito, mas sim entender o porquê que aquilo foi feito, qual contexto aquilo era relevante. Somente com essa conversa você vai conseguir identificar uma série de oportunidades e, principalmente, ouvir na opinião das pessoas o que elas consideram como mais crítico ou o que elas consideram como o primeiro pedido de ajuda. Isso é extremamente importante para que você tenha um backlog de tarefas para fazer que, ao mesmo tempo, vai corrigir problemas que já existem e, às vezes, realmente estava faltando uma pessoa para poder pegar aquilo e dar uma solução. E você vai atacar aonde o time considera que são pontos prioritários. Isso faz uma diferença muito grande, até quando você pretende, introduzir novos modelos ou novas técnicas de trabalho ali no meio, para você conquistar a confiança das pessoas naquilo que de fato elas enxergam como um problema. E além de perguntar o que foi feito e por que foi feito, atente-se às pessoas. Quem são, o que fazem, quais são seus papéis e responsabilidades, o que elas consideram como pontos positivos e negativos do contexto que você está inserido. As próprias pessoas, não necessariamente voltadas para as tarefas que você precisa executar no papel de Tech Manager, elas vão te dar insumos sobre problemas e oportunidades num contexto geral. Daí vai muito da sua leitura de entender aonde você entrou e como que você vai se sobressair e como que você vai ajudar as pessoas a se sobressair junto de você. Uma vez identificado quais são os seus potenciais problemas e oportunidades, é hora de colocar a mão na massa. Então você vai identificar o que as pessoas fazem e podem ser melhor, o que as pessoas não fazem e precisa começar a ser feito, e o que as pessoas fazem e elas deveriam parar de fazer. Em cima dessas três grandes categorias, você vai utilizar uma matriz de Eisenhower. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui para você entender um pouco o que é. Mas basicamente é categorizar o que é importante e urgente no primeiro quadrante, o que é importante e não urgente no segundo quadrante, o que é urgente e não importante no terceiro quadrante, e o que é não urgente e não importante no quarto quadrante. E você vai mapear todas essas três grandes categorias que a gente passou aqui agora e vai distribuir nessa matriz de Eisenhower para você identificar o que é urgente e o que é importante e, principalmente, qual que é a noção de esforço
que cada uma dessas atividades elas vão trazer, tanto para você enquanto indivíduo, quanto para o seu time de uma maneira generalizada. E a partir disso, você vai focar no que é urgente, importante e de baixa complexidade para você trazer os quick wins para dentro da sua gestão. Ou seja, você vai conquistar a confiança das pessoas de uma maneira rápida, resolvendo problemas que são importantes para ela, e isso vai te dar base para que você consiga colocar em prática durante os próximos 30 dias. Então a gente está falando aqui do intervalo entre 30 a 60 dias. Note que eu não estou falando que você vai ficar um mês somente coletando, vai começar a colocar a mão na massa depois de 30 dias. Claro que isso vai depender muito do contexto, e das suas responsabilidades, o que é esperado de você. A gente tem diversas complexidades quando a gente chega em um produto ou uma empresa nova, então a gente precisa entender qual que é o nosso contexto, mas basicamente você consegue distribuir isso ao longo do tempo. Entendo, faço, depois eu proponho, que é o que a gente vai falar agora. Quando chegar o momento de você efetivamente dar uma cara para o seu time, do seu trabalho, você trazer mudanças que vão impactar no dia a dia daquelas pessoas, é extremamente importante que você já tenha minimamente a confiança das pessoas chaves. Aquelas pessoas que vão influenciar as outras a implementar o seu método de trabalho, e aí sim você vai conseguir atingir esse sucesso para os primeiros 90 dias aí da sua nova responsabilidade. Mais importante do que fazer é as pessoas entenderem o porquê que você está fazendo aquilo. Então sempre que você for trazer uma iniciativa nova, seja estruturar uma ferramenta para gestão de trabalho, seja implementar uma política de revisão de código, seja trazer um questionamento ou uma proposta para a gente poder melhorar o nosso fluxo de trabalho de uma forma geral, as pessoas precisam entender o porquê que você está fazendo aquilo, qual que é o objetivo que você pretende alcançar assim que aquela iniciativa estiver 100% implementada. E uma vez explicado qual que é o objetivo, você vai tentar introduzir pequenas mudanças, fazer pilotos para que as pessoas entendam como funciona antes de todas as pessoas, de uma forma geral, elas sejam impactadas com aquele trabalho. Para poder tangibilizar um pouco melhor, vamos supor que você está num contexto onde você tem um grande problema de processo de desenvolvimento de software. Os próprios desenvolvedores eles não entendem muito bem como que eu vou criar branches, qual que é a nossa estratégia de deploy, e isso é algo que precisa ser resolvido. Então você vem com uma proposta de que vocês vão estruturar um novo fluxo de trabalho, vocês vão aplicar uma metodologia como o Git Flow, por exemplo, só que não vai ser feito de uma hora para outra, pois dessa forma você isola o problema, dá tempo das pessoas absorverem, internalizarem, repassarem conhecimento para frente, e você não tem um boom de pessoas desesperadas, passando por mudanças, sendo que isso pode gerar uma sobrecarga cognitiva muito grande ali no time, e isso pode te impactar negativamente no seu trabalho. E a partir do momento que essas mudanças forem introduzidas, colete resultados e peça feedback. O que foi bom, o que pode melhorar, como que as pessoas estão se sentindo em relação àquela mudança. É isso que vai te dar fôlego para você sustentar isso ao longo do tempo e que você construa em conjunto com as pessoas e que elas não percebam que aquilo está sendo imposto para elas. Isso é bastante importante para as pessoas comprarem as suas ideias no futuro. E não necessariamente todos os feedbacks e pedidos que as pessoas vão fazer precisam ser atendidos. Você normalmente está vindo com uma bagagem maior, você já vem com conhecimento que às vezes as pessoas elas podem até ter, mas elas não enxergam como que aquilo se encaixa no todo, e você tem maldade, você tem um pouco de experiência para poder falar que aquelas sugestões ou aqueles pedidos eles não fazem sentido. Então, não necessariamente você somente precisa descartar, mas você precisa mostrar às pessoas o porquê que aquilo não se aplica. Isso reforça mais ainda o seu conhecimento e o seu papel, de que você é uma pessoa que dá abertura, mas que não necessariamente a opinião das pessoas ela precisa ser levada 100% em consideração, porque elas podem estar não enxergando coisas que você ou outras pessoas do time identificam como possa ser um problema. Para esses 30 dias finais, volta lá naquela conversa que você teve com seu gestor no momento da entrevista. O que era o critério de sucesso para você? A gente basicamente tem dois grandes pilares que a gente vai poder avaliar. O primeiro deles é pessoas. As pessoas estão entregando melhor? As pessoas estão trabalhando de uma forma mais fluida? Esse é um primeiro grande pilar do sucesso, onde você chega para introduzir mudanças e essas mudanças elas precisam ser percebidas pelas pessoas de uma forma positiva. E o segundo fator é o negócio. O negócio está recebendo entregas
está entregando valor para os seus clientes de uma forma mais rápida, de uma forma mais consistente, um dos papéis do Tech Manager é esse: acompanhar a execução das tarefas e influenciar tanto na organização do trabalho quanto no entregável ali no cliente final. Então, é aqui que é o momento que você vai conseguir, né, de fato, passar uma mensagem de boas-vindas clara para o negócio, clara para o seu time, clara para o seu gestor direto, de que a sua metodologia de trabalho está começando a ser implementada e já pode ser sentido alguns benefícios dela. Esse seria o meu plano para os meus primeiros 90 dias dentro de uma nova empresa como um Tech Manager. E aí, gostou? Não gostou? Tem opiniões diferentes? Comenta aqui embaixo, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.